Queridos irmãos, estamos juntos mais uma vez para o nosso encontro e estudo da Escola Bíblica Dominical Sinai. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Heber e esta é a lição de Colossenses que nós estamos compartilhando com a igreja ao longo desses dias. Quero convidar você para nós orarmos e iniciar o nosso encontro nesta manhã, inspirados pelo texto bíblico que completa a nossa série de estudos aí na carta de Paulo aos Colossenses. Sejam todos bem-vindos a esta hora de estudo das Escrituras. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento em que nós nos reunimos aqui nesse dia. Contamos com a Tua graça, com a Tua provisão, com o discernimento do Teu Espírito e mais ainda cremos, Pai, que o Senhor pode iluminar a Tua palavra em nosso coração e nos trazer discernimento e transformação em nossas vidas. Nós agradecemos pela lição de hoje, pelos alunos e também pela oportunidade de compartilhar através desse canal esse conteúdo tão precioso. Fica conosco, dá-nos direção, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que bom que você está conosco, que você esteve conosco, que você tem estado conosco. Além desse canal, nós temos o nosso encontro presencial acontecendo na sede, aqui na igreja, onde você pode também compartilhar desses conteúdos através da mediação de um dos professores da Escola Bíblica Dominical. O nosso tema de hoje, com base no capítulo 3, de 18 a 25 e 4, de 1 a 18 de Colossenses, é a vida do novo homem. Vejam, na semana passada, nós tivemos uma lição que falava justamente sobre a nova vida. Então, era uma mudança na pessoa. Agora, ela vai focar em como é a vida dessa pessoa que está em Cristo. E por isso, eu quero convidar você para acompanhar conosco. Nós temos nessa lição de hoje, texto bíblico que está em Colossenses capítulo 3, os versos de 18 a 25, e também o capítulo 4, de 1 a 18. É bem verdade que o capítulo 4, desde o verso 7 até o 18, são saudações e considerações finais. Mas o nosso conteúdo mesmo de aprendizagem está nos versos 18 a 25 do capítulo 3 e no capítulo 4, de 1 até o verso 6. Você é convidado a estar conosco nesse momento. Antes de fazer a leitura desse texto, quero salientar os objetivos principais na lição de hoje. E eles são 3, que fazem parte dos alvos da nossa lição de hoje. Mantenha a sua Bíblia aberta, um caderno, um lugar de anotações, para que possamos fazer o registro desse momento tão importante. O primeiro alvo da nossa lição de hoje é que você entenda o que Deus espera do crente nas relações interpessoais, sejam familiares ou sejam profissionais. A segunda coisa, que é também o alvo da nossa lição de hoje, é que você possa perceber a vontade de Deus e a forma como Ele quer que você viva. E a terceira coisa é que você viva transparecendo Cristo no ser e no agir, na família e fora dela. Com base nesses 3 alvos que compõem a nossa tríade saber, sentir e fazer, eu quero convidar você então para ler o texto hoje, o texto bíblico que está em Colossenses capítulo 3, 18 até o capítulo 4, de 1 a 6. Você vai perceber que a partir da leitura a instrução é muito direta. Então, a nossa lição de hoje, que versa sobre essa vida do novo homem, ela está muito bem apresentada no conteúdo da carta de Paulo aos Colossenses. Assim diz a palavra de Deus: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. É o que diz o texto. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais,
pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Isto é o que está nos versos de 18 a 25. No capítulo 4, os versos de 1 a 6, a lição continua: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. E os versos de 2 a 6, que falam sobre a oração e a prudência: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. É importante olhar para esse conteúdo. Nós estamos na última lição, por assim dizer, do livro de Colossenses, e essa carta que foi endereçada de Paulo aos crentes de Colossos, ela tem agora esse desafio para nós. Veja, a vida do novo homem, conforme a lição de hoje, tem 3 aspectos importantes que são tratados aqui, e eles estão ligados à relação interpessoal. Vejam, a primeira coisa que podemos encontrar como destaque na nossa lição de hoje é a vida do novo homem nas relações familiares. Como é que esta nova pessoa em Cristo desenvolve suas relações na família? Como é que ela norteia seu comportamento e a sua conduta dentro de sua própria casa? Então, na lição passada, falamos da mudança pessoal. Agora, nós estamos falando de como essa mudança pessoal, ela reflete nos contextos de nossos relacionamentos. E é óbvio que o primeiro ambiente onde esse comportamento precisa fluir é justamente no contexto familiar. A segunda área que o texto aborda é a vida do novo homem nas relações entre os empregados e patrões. Então aqui você tem, vamos dizer, uma ampliação desse testemunho e dessa vivência de um novo homem que se expande da sua família, das relações familiares, para as relações profissionais. Como que o novo homem expressa a sua conduta no seu ambiente de trabalho, como que a nova criatura agora vai se relacionar com o seu patrão, se você é um empregado, como você vai se relacionar com o seu empregado, se você é um patrão. Segundo Paulo, a vida com Cristo, ela vai afluir também para essas relações familiares e para essas relações profissionais. Por último, a vida do homem, do novo homem, que está abordada aqui, está relacionada ao uso da palavra. Então, nós temos 3 coisas aqui distintas: a vida do novo homem nas relações familiares, a vida do novo homem nas relações entre os empregados e os patrões, e a vida do novo homem no uso da fala, no uso da palavra. Nossa lição de hoje vai passar por esse trilho e nos dá, vamos dizer assim, um vislumbre de que é preciso ser
e agir. Essas coisas caminham juntas, de maneira que a nova vida em Cristo se manifesta para além das palavras, mas na conduta e no cotidiano das relações. Então, acompanhe comigo o primeiro aspecto dessa nova vida, que é nas relações familiares. O capítulo 4 vai fazer o capítulo 3, bem no final do capítulo 3, dos versos 18 a 25 e o capítulo 4, verso 1, nós vamos encontrar uma declaração muito direta sobre 4 categorias aí dentro do relacionamento familiar. A primeira é a conduta das esposas. A segunda, a conduta dos maridos. A terceira, a conduta dos filhos. E a quarta, a conduta dos pais. O que Paulo está dizendo nesse contexto é que a nova vida, ela está diretamente ligada à maneira como eu me relaciono como esposa, como esposo, como filho e como pai. Isto é um impacto na família, um impacto nas relações fraternas, um impacto nas relações familiares. Quem tem a Cristo, quem é de Cristo Jesus, tem essas relações dirigidas, influenciadas e impactadas por sua conduta cristã. Cada uma delas tem aí um direcionamento, mas deixe-me ler o texto conforme está aqui na Nova Almeida Atualizada, capítulo 3, os versos 18 em diante. Esposas, cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como convém no Senhor. Aqui você tem a relação da esposa, a conduta da esposa. Logo na sequência, o verso 19, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Você tem aqui o papel e a conduta do esposo. Logo na sequência, verso 20, filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Você aqui agora encontra a categoria de filho e diz mais: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Nesse pequeno trecho aqui de 18 a 21, nós encontramos aí uma consideração sobre essas 4 categorias dentro do ambiente familiar, que descreve o relacionamento cristão e a sua conduta nas relações familiares. Quando ele considera o papel das mulheres, a orientação de Paulo, ela segue, vamos dizer, o padrão bíblico. Mulheres, sejam submissas a vossos maridos. É bom lembrar que essa palavra submissa, que é a palavra grega hipotasso, que significa submeter-se a si mesmo, convoca as mulheres para reconhecerem o lugar de autoridade do marido como o cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Mas a este lugar, ela se coloca submissa ao marido, e é evidente que esse é o padrão das Escrituras, assim como Jesus era submisso aos seus pais. Esta é a relação que nós podemos falar sobre essa submissão. É bem verdade que há grande polêmica nos nossos dias sobre essa submissão, e a nossa lição de hoje lembra aspectos importantes. Por exemplo, a submissão, ela não implica em inferioridade. É importante que se diga isso. E claramente, a Bíblia afirma que a espiritualidade não é diferente entre homens e mulheres. Não é diferente entre homens e mulheres, isso é um fato. Jesus se submeteu ao Pai, ao seu Pai, durante a sua vida na terra, não é?
apesar de não ser inferior a ele. Esse é o lugar no qual as esposas se colocam debaixo dessa autoridade que é do marido, conforme as Escrituras. A submissão, é importante que se diga, não é uma submissão absoluta. Por que não é uma submissão absoluta? Porque essa submissão, ela não leva em consideração quando a vontade do marido despreza a vontade de Deus. Por isso, ela não pode ser uma submissão absoluta. Ou seja, o marido exige que a esposa contrarie valores da palavra de Deus. Essa submissão não é absoluta. Mas é importante que se diga que a autoridade do marido não deve ser exercida de maneira autoritária e de maneira prepotente. Então, muitas vezes, essa submissão fica difícil de acontecer, porque do outro lado há uma posição arbitrária, amarga e autoritária do marido sobre a esposa. Entende? Na nossa lição de hoje, a orientação que Paulo dá é que as mulheres devem se colocar submissas ao marido e, obviamente, que isso deve ser completado com uma atitude de liderança e de sacerdócio espiritual que precisa ser vivido pelo marido. Quando esse papel de sacerdote no lar, de cabeça da família, não é bem desenvolvido espiritualmente, nós temos aí grandes desencontros e dificuldades na família, até para que uma mulher cristã se coloque na posição de submissão ao seu marido. A outra coisa que podemos dizer, sem dúvida alguma, é que esta relação familiar, ela não envolve apenas a conduta das esposas, mas a conduta do marido. E o próprio texto diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. O que nós encontramos aqui é o papel seguro de amor que deve permear a conduta dos maridos. E é claro que o padrão bíblico é altíssimo para os maridos. Se você pensa que o papel da mulher em sujeição ao marido é a coisa mais elevada que nós podemos encontrar, o que o Senhor requer dos maridos tem um padrão ainda mais elevado, porque ele diz que os maridos devem amar a esposa. Eu vou ler novamente verso 19. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Segundo o padrão das Escrituras, e conforme o livro de Efésios que Paulo escreveu no capítulo 5, e também a partir do verso 25, que declara o amor de Cristo pela igreja, também o amor que aparece aqui é a palavra ágape, o amor sacrificial, de maneira que o marido é convocado a amar a esposa como Cristo amou a igreja. Esse é o alto padrão de que nós temos notícia a respeito do comportamento e da conduta do novo homem no papel e na categoria de marido. Amar a esposa como Cristo amou a igreja significa viver um amor sacrificial, um amor transformador. A pergunta que podemos fazer é: como foi que Cristo amou a igreja? Como foi que Cristo amou a noiva? Certamente o Senhor amou uma noiva não bela e encantadora, mas uma noiva desfigurada pelo pecado. E é exatamente o amor de Cristo que transforma a noiva. É o amor de Cristo que remodela, que santifica a noiva. O desafio e o padrão para a conduta dos maridos é amar a esposa com um amor curador, com um amor protetor e transformador. E é verdade
que as mulheres poderiam dizer: não, não há problema em submeter a minha vida a um marido que ama como Jesus. Então, o desafio para nós, homens, para os maridos, é ter o referencial bíblico, o referencial do amor de Cristo pela igreja, que é, sem dúvida, o padrão do amor do marido para com a esposa. Como você pode ver, nas relações familiares, o comportamento, a conduta cristã, ela se estende da relação pessoal à relação familiar. Na relação familiar, passa pela conduta da esposa e também pela conduta do marido. E elas duas se completam. Mulheres submissas aos maridos e maridos que amam suas esposas e não as trata com amargura. Talvez você esteja acompanhando esta lição e perceba que nos dias de hoje tudo está numa tremenda reviravolta. Não se sabe dizer qual é o papel de quem e a quem se deve viver ou demonstrar a submissão. Por isso, a lição de hoje traz à tona novamente esse assunto e considera o padrão bíblico para a conduta nas relações familiares. O terceiro ingrediente dessa relação familiar é a conduta dos filhos. E nessa categoria, o autor vai dizer o seguinte: filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isto é agradável diante do Senhor. Agora nós temos mais uma área, vamos dizer aí, da relação familiar, que é a área de obediência dos filhos para com os seus pais. É importante essa construção, porque a conduta cristã que se manifesta nas relações familiares, ela torna muito maior a convivência do marido para com a esposa e muito melhor a convivência da esposa para com o marido. E ela se amplia no alcance do relacionamento dos filhos para com os pais. Qual é a grande questão no relacionamento entre pais e filhos? Qual é o calcanhar de Aquiles na relação entre filhos e pais? Não tem uma outra coisa mais inquietante do que a desobediência dos pais aos filhos. Então, a área que envolve a melhor conduta dos filhos para com seus pais é a área da obediência. Obedecer ou não obedecer. Somos uma geração que obedeceu os nossos pais ou uma geração que desprezou os nossos pais? Quando Paulo faz a abordagem sobre a sua carta, diz também que as relações familiares, elas são alteradas pela construção do caráter do novo homem em Cristo Jesus. E elas se manifestam aí na conduta das esposas, na conduta dos maridos e na conduta dos filhos. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. A quarta e última instância, vamos dizer assim, das relações familiares é a conduta dos pais em relação aos filhos. E aqui a recomendação é a seguinte: pais, não irritem a seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Paulo observou que a conduta humana, quando restaurada por Deus, ela se reveste de um sentido muito poderoso que se manifesta em relações muito saudáveis. Então a esposa se submete a si mesma para se colocar sob a autoridade do marido. Os maridos, eles se dedicam ou se comprometem a amar a esposa como Deus ama a igreja.
os filhos se mantêm comprometidos em viver uma vida de obediência aos seus pais. E os pais, por sua vez, eles mantêm o compromisso de cuidar e amparar dos seus filhos, sem provocar-lhes a ira, sem serem exatamente um instrumento de repelir os seus filhos e de empurrá-los para a desobediência. Muito pelo contrário, eles conseguem viver uma relação de convivência harmoniosa, onde podem se tornar a inspiração para os seus filhos. Percebam que em um aspecto apenas da conduta cristã nas relações familiares, nós temos um ambiente diverso. Mulheres submissas ao marido, conduta dos maridos como aqueles que amam e não tratam com amargura suas esposas, os filhos que obedecem aos pais e os pais que têm o cuidado de não provocar a ira dos seus filhos. A minha pergunta nesta manhã é: como vai então aí a relação familiar? Qual é o papel que você exerce? Como pai, como mãe, como filho ou como filha? Qual é o papel que você exerce e como você está contribuindo para que as famílias sejam cada vez mais fortes e mais saudáveis? Isso não foi furtivo à oração de Paulo e ao seu texto. A sua mensagem é clara, é direta e ela é importante para a construção de uma família que vive o cristianismo nas relações familiares. Segunda coisa que é preciso considerar aqui na nossa lição diz respeito às relações entre os empregados e os patrões. Então, a nova vida em Cristo, que se manifesta nas relações familiares, elas também se estendem para as relações profissionais. As relações que regulam a conduta e a atitude entre patrões e empregados, entre empregados e patrões. Então, o verso de número 22 diz: servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo sinceramente ou quando estão sendo vigiados, visando somente a agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Diz o texto: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. Nisso ninguém será tratado com parcialidade. Aqui nós temos uma outra esfera das relações, que diz respeito às relações profissionais. Elas se subdividem em duas categorias apenas. A relação de conduta dos empregados, ela começa com a relação de conduta dos empregados e se estende para a conduta dos patrões. Como Paulo vai falar sobre a conduta dos empregados? É importante, porque na conduta dos empregados, aqui, Paulo vai orientar que os empregados, eles sejam obedientes. Vejam, servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra. O primeiro ingrediente nessa relação é uma relação de obediência. E não se pode excluir a ideia de que, às vezes, o servo vai fazê-lo contra a sua vontade. Mas o princípio básico na relação entre o patrão e os empregados é que os empregados possam agir com obediência a seus senhores. Vejam,
não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Ou como disse Paulo em Efésios, não servindo à vista, como para agradar homens, mas servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Acredito que esse é o padrão, essa é a base fundamental para o relacionamento patrão e empregado. Qual é, pastor, a base fundamental? É fazer isto com a consciência de como estiver fazendo para Deus. Então observe, servos obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Os empregados devem fazer todas as coisas com o temor do Senhor em seus corações. Devem servir ao outro, ao seu patrão, como servindo a Deus. Isso faz toda a diferença nesse cenário. Esta é algo assim que nós precisamos alimentar, rememorar e praticar. De igual modo, é preciso lembrar que a conduta dos empregados deve ser uma conduta baseada na consciência. E não trabalhar apenas para receber o sustento, não trabalhar apenas quando o servo está olhando, mas é uma consciência de gratidão, é uma consciência de que você está ali e você foi convocado para essa tarefa. Então, tem uma relação conscienciosa. Também uma relação respeitosa, é com temor. E, por fim, é uma relação sincera. O texto diz com sinceridade de coração. E deve ser uma relação para agradar a Deus, não para agradar os homens. Ora, quando seguimos na relação empregado e patrão dessa forma, sem dúvida alguma, honramos a nova vida em Cristo ou a pessoa de Cristo através do nosso testemunho. Isso é, sem dúvida, fundamental. Mas ainda assim, devemos servir certos da recompensa. Acredito que o verso 24, ele traduz muito bem isso ao dizer, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quando você serve ao seu patrão com obediência, com consciência, quando você serve ao seu patrão com respeito e com sinceridade, e que você faz isso para agradar a Deus, isso significa que a nova conduta em Cristo permeia as suas relações profissionais. Esta é uma grande e preciosa lição que Paulo vai nos dar a partir desse texto. Bom, a conduta dos empregados e a conduta dos patrões. De igual modo, os patrões devem tratar os seus servos, diz o texto, com justiça e com igualdade. Vejam, verso de número 1 do capítulo 4. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor nos céus. O padrão ou o exemplo aqui que serve para a conduta dos patrões, que devem tratar bem os seus empregados, é pelo fato de que também nós temos um Senhor que é Cristo. Nós temos um Senhor a quem nós prestamos conta, de maneira que se nós não tratarmos bem, se nós não cuidarmos e tratar os servos com justiça e igualdade,
devemos lembrar que somos servos de Deus. E talvez da mesma forma com que nós tratamos os nossos funcionários, por assim dizer, os nossos empregados, seremos tratados. Esse texto nos desafia nas relações profissionais. As relações profissionais nos nossos dias muitas vezes têm sido marcadas pela perspectiva do sustento. E muitas vezes as pessoas trabalham com insatisfação e não com fluidez e alegria, porque estão conectadas ali básica e exclusivamente por causa do sustento. Nessa relação, o trabalho que deve ser desenvolvido na conduta dos patrões, sim, diz o texto, também é olhar com atenção justiça e igualdade. Essa é a orientação que Paulo dá na conduta dos patrões e na conduta dos empregados. Quando seguimos adiante, nessa relação, ele diz que deve ser sem opressão, senhores não devem abusar da posição de autoridade para fazer ameaças de castigo e, é claro, deve estar debaixo do temor do Senhor. Com isso, vejam, Paulo está ensinando os colossenses a lembrarem que a vida nova, ela se manifesta, ela reverbera, ela tem impactos nas relações interpessoais. E, obviamente, o primeiro núcleo de relações que sofre o impacto é o núcleo familiar. O segundo núcleo é o núcleo profissional. Paulo dá grande encorajamento e, posso assim dizer, instrução para os crentes de Colossos. Por fim, o último aspecto que nós encontramos aí da conduta da vida nova e essa conduta daquele que está em Cristo é o que nós chamamos de o uso da fala, que aparece no capítulo 4, os versos 2 a 8. Veja, o que nós encontramos aqui? Dois principais elementos. O primeiro elemento é você falar com Deus acerca das pessoas. E o segundo elemento é você falar com as pessoas a respeito de Deus. Então, esse texto começa dizendo: continuem a orar, vigiando em oração, com ação de graças. E diz o texto, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse ministério conhecido como me cumpre fazê-lo. Aqui nós temos o uso da fala nas relações, de maneira que a primeira abordagem é fale com Deus acerca das pessoas, e ele usa a expressão orem, continue a orar, vigiando em oração, com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Paulo está orientando os crentes a apresentarem sua vida a Deus, para que, cheio da presença de Deus, ele possa apresentar Deus às pessoas. Então aqui nós encontramos uma relação distinta do falar e do ouvir, e ela é, sim, uma grande, eu posso dizer, é um grande testemunho de que você naturalmente experimentou a nova vida em Cristo. Em linhas gerais, o que podemos dizer é que a conduta cristã, ela se manifesta nas relações. Espiritualmente, não há distinção entre homem e mulher, mas hierarquicamente, podemos dizer assim, no plano
divino para a família, o Senhor ordenou que a mulher esteja submissa, sujeita, sob o marido, que vai exercer sobre ela, vamos dizer, o amor da provisão, o amor ágape, que vai, sem dúvida, amar a mulher como Cristo amou a igreja, num padrão elevadíssimo. Desta união, os filhos nascem e eles devem obediência aos pais. E dessa paternidade, o Evangelho se manifesta de tal forma que os pais devem zelar para não provocar a ira dos filhos. Esta é uma parte importante de nossa consideração. Também, em linhas gerais, podemos dizer que essa conduta cristã, ela se amplia das relações familiares para as relações profissionais. Sim, é nesse lugar aonde o empregado, ele vai demonstrar toda a sua convicção, toda a sua obediência, toda a sua consciência, o seu respeito e a sua sinceridade, como fruto de uma vida nova em Cristo. Nesse mesmo lugar, o patrão é convocado a viver com justiça, sem dúvida alguma, a viver com lealdade, com igualdade, o que certamente vai conquistar, vamos dizer, maior anseio e vontade daqueles que são empregados. É um grande desafio a vida a partir da relação com Cristo. Porque todas as demais áreas de sua vida, elas são ou serão impactadas. Na nossa lição de hoje, então, nós tivemos a oportunidade de ver como, em circunstâncias muito definidas, o papel do homem, da mulher, do filho, dos pais, dos servos, dos senhores, ele é radicalmente impactado pela presença do Evangelho na vida das pessoas. A ética do agente diz uma coisa muito interessante. Uma pessoa boa fará uma boa ação. Ela está aqui aplicada nessa lição, porque o autor da carta aos Colossenses ensina que em todas as relações interpessoais deve haver o DNA de uma vida transformada pelo Evangelho. Eu finalizo considerando que há 3 tempos da união com Cristo indicados aqui em Colossenses. Se tomarmos como base Colossenses 3, de 1 a 4, nós vamos encontrar esses 3 tempos aí relacionados, que são o passado, o presente e o futuro. No passado, podemos dizer, se já foram ressuscitados com Cristo, disse Paulo, busque as coisas de cima. Se vocês foram. Segunda coisa, no presente, quando Paulo diz que a nossa vida está escondida, está oculta juntamente com Cristo em Deus. No presente, sua vida está oculta, sua vida está escondida em Deus. E no futuro, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Estes 3 tempos, eles salientam a importância da presença de Cristo. E mais, eles salientam a importância e o dever de que a nossa vida aponte para Ele, o Cristo de Deus. A minha oração nesse dia é que o Senhor traga sobre você uma convicção, uma sinceridade, que o Senhor manifeste essa vida nova nas suas relações interpessoais.
e que isto alcance sua família, alcance o seu ambiente de trabalho, se espalhe pelos seus grupos de amigos e você de fato tenha a oportunidade de ser cada vez mais marcado pela presença do Senhor na sua vida. Obviamente que não dá para ocultar uma vida nova na família, nas relações profissional ou mesmo no contexto da fala ou de qualquer outra coisa que venha a partir de você. Nosso desejo, a nossa oração é que você seja edificado. Durante os nossos próximos encontros, nós vamos entrar numa nova jornada de lições que destacam especialmente uma visão panorâmica do Antigo Testamento, passando livro por livro. Eu quero convidar você a entregar e empregar do seu tempo para a edificação espiritual através da palavra de Deus. Que o Senhor a todos nos abençoe. Quero orar com você mais uma vez e por esse tempo manifestar a gratidão diante do Pai. Eu te louvo, Senhor, pelo privilégio desse encontro e pela conexão dos irmãos e disponibilidade em abrir a palavra e poder conversar ou poder ouvir sobre o que nela está escrito. Pedimos que o Senhor, por favor, manifeste a tua direção e em nossas vidas nos permita, Senhor, agir a partir daquilo que o Senhor mesmo já realizou em nós. Ser e fazer. Que o nosso ser esteja moldado e modelado pela tua palavra. Traz um novo tempo, Senhor, da exposição bíblica através desses encontros em Sinai. Que o Senhor seja glorificado através de cada exposição da palavra e que os corações sejam enriquecidos com o ensinamento que vem do Senhor. É a nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.